Gente, agora a gente vai fazer um momento de unidade, porque a gente não é igreja só. Não dá pra gente ser igreja só. A gente tem que ser igreja todo mundo junto. Nós somos um corpo inteiro com vários membros. E aqui a gente tem o Nelito. Ele vai se apresentar depois, mas eu vou dar um spoiler de quem ele é. Ele é da comunidade... Eu esqueci o nome agora. Semente do Verbo. Gente, toda coisa que, ó, dá branco, tá velha já, tô velha já. Vou chamar aqui o nosso seminarista, o Brandon, que vai representar todos os seminaristas da diocese, representar a nossa comunidade. Eu quero chamar o Charles aqui também. E eu vou fazer parte também desse bate-papo para a gente conversar um pouquinho sobre unidade na igreja, a importância de viver essa unidade. Viu? Eu quero já pedir os microfones para a nossa produção. Pode vir aqui, gente, sentar. Vamos conversar um pouquinho sobre a nossa igreja, sobre a beleza de ser igreja, todos nós juntos. Pode se apresentar. Então é uma grande alegria estar participando desse congresso, 12 horas para voltar, da comunidade Teófora. Eu me chamo Nelito, sou membro de vida da comunidade Semente do Verbo. Sou casado há 21 anos com minha esposa que está ali, né? Somos pais de 3 filhos, um de 19 anos, outra de 17 e outro de 13 anos. E também atualmente recebemos a grande missão de fazer este elo de comunhão, né, com todas as realidades das comunidades novas dessa Regional Norte 3. Estamos aqui exatamente para fazer esse momento de comunhão, de unidade, né, com essa grande comunidade Teófora que desenvolve hoje esse grande trabalho de evangelização nessa região, em especial com os jovens nesse dia do Senhor. Então, estou muito feliz e, de fato, é uma grande honra poder partilhar esse momento com vocês. Nós que agradecemos a sua presença aqui. Muito obrigado por ter topado vir para cá, assim, tão em cima da hora. Graças a Deus que você conseguiu estar aqui conosco. O Charles já se apresentou, mas eu queria que ele falasse um pouquinho sobre a comunidade dele, enfim. Na Diocese de Sete Lagoas, a nossa comunidade é uma comunidade, faz parte, claro, das novas comunidades, mas uma comunidade nova, né, está indo para entre o trabalho de associação, que nós começamos inicialmente primeiro como uma associação e depois como comunidade. Então, juntando o tempo, dá aproximadamente um pouco mais de 5 anos que a gente tem esse trabalho na Diocese de Sete Lagoas. Graças a Deus, a nossa diocese, ela é aberta para essa realidade, né, das novas comunidades. São aproximadamente 14 a 16 comunidades que compõem a nossa diocese. Entre outras comunidades que não nasceram ali na diocese, mas que desenvolvem algum outro tipo de trabalho, como Toca de Assis, né, tem institutos, tem Carmelo na nossa diocese, né, tem as Clarissas também, está na diocese, né, ajudando em todo esse trabalho de evangelização. A nossa comunidade, ela tem, por carisma, né, tem uma frase que sintetiza, né, o carisma da nossa comunidade, que é ser missionário entre os cativos e levá-los a uma experiência com Cristo crucificado. Nossa comunidade se chama Comunidade Católica Missionários da Cruz, que nasceu, né, nesta diocese de Sete Lagoas. Sou casado, como eu disse, né, agora há pouco na reflexão, graças a Deus. Minha esposa está acompanhando em casa, mandar um beijo para ela, mandar um beijo para os meus filhos, dizer que eu estou com saudade, já faz uns 5, 6 dias que eu estou para cá, né? Se Deus quiser, amanhã à noite eu estou em casa, né? Na minha paróquia, nós temos lá um grupo de oração, que não é o grupo de oração da comunidade, a gente auxilia no grupo de oração da paróquia, um grupo que já tem mais de 30, 35 anos, né? Então, isso é muito importante, né? Assim, a gente não tem um grupo separado. O padre pediu para que nós auxiliássemos um grupo já existente na paróquia. E a gente não tenta implantar o nosso carisma no grupo de oração, né? Que é uma maturidade que a gente teve, um discernimento. A gente faz com que o grupo de oração aconteça nas segundas-feiras, na característica que é própria da renovação carismática, que é essa corrente de graça, né? Então a gente toma os cuidados para que esse rosto e memória de Pentecostes ele seja preservado no grupo de oração, que a gente não modifique a essência do grupo de oração. Eu digo porque aqui são comunidades, mas tem pessoas, né, de grupo de oração que nos acompanham, de pastoral, de movimento. Faço parte também hoje da comissão Vida e Família, né? Faço parte do núcleo da Comissão Vida e Família na Diocese. É conhecido como pastoral familiar,
né, o meu pároco, que é o Padre Jesus, que é quem coordena essa pastoral, me fez o convite e a gente aceitou. Então a gente está inserido em uma comissão na diocese hoje, né, ajudando nesse trabalho, auxilia no grupo de oração e tem um trabalho pastoral que a gente desenvolve na paróquia, tem as nossas ações sociais, né, que a gente desenvolve. Então assim, à medida que a gente vai sendo solicitado, a gente vai auxiliando a igreja naquilo que a igreja ela necessita. Estamos aqui, né, auxiliando a comunidade Teófora, junto com os irmãos, né, para poder anunciar o reino de Deus. Bom, meu nome é Brandon, né? O pessoal já é de casa e mais ou menos já me conhece. Sou membro da comunidade Teófora, membro de vida, também seminarista. É uma alegria muito grande estar aqui. Se eu ainda tiver voz para continuar hoje ainda, vai ser um grande milagre, porque a voz está indo embora já depois dessa parte da manhã, né? Pois bem, né, nossa comunidade Teófora, uma comunidade aqui de Araguaiana, Tocantins, como eu já falei na parte da manhã, né, uma comunidade que traz como seu carisma ser portador do amor de Deus, né? Nós somos uma comunidade mariana que nós buscamos com Maria e como Maria sermos portadores de Deus, né? Maria que foi ela aquela que portou Deus por primeiro, né? Portou o Filho de Deus e nós buscamos nos assemelhar a ela para também portar Deus para as pessoas. E é uma alegria muito grande poder estar nessa live hoje, né? Tantas pessoas, como o Charles disse, assistindo, né? de vários carismas da igreja, né? Todo mundo sabe, nossa igreja é rica em carismas, né? E várias pessoas assistindo, estão acompanhando em casa. E aí, com certeza, tem aquelas pessoas que se identificam mais com o momento de oração, outras se identificam mais com outro momento, e assim vai. Isso que é a beleza da igreja, né? E ainda mais agora, nesse bate-papo, está aqui nessa direção de unidade, né? Estamos aqui 3 comunidades de vida, né, reunidos, né, e também trazendo para essa unidade também, né, os movimentos da igreja, todas as pastorais, né, tudo aquilo que a igreja nos oferece como meios de conseguirmos alcançar a santidade um dia por meio do nosso serviço. Bom, agora antes de passar para o Nelito, que eu queria que ele falasse um pouco para a gente sobre essa juventude, nessa unidade da igreja, que é importante os jovens entenderem essa unidade. Porque o jovem é o agora, né? É o hoje. Nós somos o agora da igreja. Então a gente tem que entender que a igreja ela é um conjunto inteiro, não é por partes, né? E geralmente acontece que os jovens não entendem essa realidade e falam, não, se eu sou comunidade, eu não posso mais ir em lugar nenhum. Não, se você é comunidade, você pode ir em qualquer lugar. Você é igreja junto, né? E isso é muito interessante para nós. Então eu quero que você fale um pouquinho e também um pouquinho da semente do verbo, como é que está essa realidade dessa vivência com eles, tá? Lembrando, gente, que, antes dele falar, que a gente está fazendo esse evento junto com a nossa diocese de Tocantinópolis, né, com a Pastoral da Juventude. Enfim, a gente está aqui, né, uma unidade inteira, por mais que não tenham pessoas aqui representantes, eu quero deixar claro isso, né, que a gente está em conjunto com toda a nossa diocese, com os padres, com a juventude da nossa diocese, com a juventude do nosso estado, porque nós somos um só. E aí, fala um pouquinho pra gente. Inicialmente, eu acho importante dizer que nós somos chamados a ser cristãos no mundo. É ali onde nós devemos ser verdadeiros faróis, luzeiros a indicar o verdadeiro caminho. E enquanto jovem, nós temos essa grande responsabilidade de levar essa grande proposta de uma vida verdadeiramente plena, que só se encontra em Cristo Jesus. E nessa dimensão também é importante não esquecer que hoje se fala muito na questão de redes, né? Na questão de redes. Porque hoje ninguém evangeliza sozinho. Aliás, desde o início do cristianismo, ninguém evangeliza sozinho. São inúmeras as passagens, inclusive nos evangelhos, que o Senhor chama os apóstolos para pescar, e quando o Senhor encontra alguns, encontram dentro dessa realidade da pesca, e não estão pescando de anzol, estão pescando de rede. O Senhor chama, né? Vinde que eu vos farei pescadores de homens, né? E nós sabemos que com rede não se pesca sozinho, né? Então, para que nós possamos verdadeiramente hoje atingir, né, o maior número de pessoas que possam ter a graça de conhecer aquilo que um dia nós conhecemos, não há outra maneira senão nesse trabalho de unidade e de comunhão. E aí a importância
de cada carisma na sua particularidade, na sua beleza, identidade única, que um complementa o outro. Cada jovem pode encontrar em cada carisma um jeito de seguir a Cristo, né? E dentro do carisma, semente do verbo, que o nosso carisma é exatamente tornar acessível a palavra de Deus a qualquer pessoa, de uma maneira simples, né? Então nós temos esse carisma. Então nós temos inúmeros trabalhos missionários, apostolados na comunidade, que visa verdadeiramente a promover o acesso dos jovens à palavra de Deus, né? O acesso do jovem à palavra de Deus, de modo que o jovem possa entender que a palavra de Deus, que as Sagradas Escrituras foram escritas, é uma verdadeira carta de amor, né? Uma verdadeira carta de amor que Deus escreve e escreveu para cada um de nós. E quantos jovens ainda não conhecem essa beleza? Quantos jovens ainda não conhecem essa realidade, dessa grande notícia que é do amor de Deus, um Deus que nos ama como nós somos, um Deus que nos encontrou e nos aceita como nós estamos, mas não vai nos deixar como nós estamos, mas Ele quer conosco nos ensinar a viver de uma maneira nova, a falar de uma maneira nova, a nos relacionar de uma maneira nova e a ser verdadeiros, como Ele mesmo fala no Evangelho, né? Sal na massa, né? Sal no mundo. E eu acho que enquanto jovens, eu acho que muitos jovens não têm essa consciência, mas nós temos que ter, você jovem, tem que ter essa consciência da força que você tem, do vigor, né, da energia que você tem de fazer verdadeiramente chegar essa palavra, anunciar essa palavra a todos os cantos que com certeza muitos de nós talvez não conseguiríamos chegar. Então eu acredito que hoje, esse trabalho que a comunidade Teófora está fazendo hoje, também através desse congresso, que na verdade também é um grande trabalho de comunhão, de unidade, de aproximar as forças, os carismas, para poder verdadeiramente levar ao jovem aquilo que ele precisa, que é o anúncio da palavra de Deus, né? Que é o anúncio da pessoa de Jesus Cristo. Excelente, gente, é isso mesmo, porque assim, a nossa vida, ela é feita em conjunto, né? Então, se hoje o evento 12 horas para voltar está acontecendo, é porque a comunidade Missionários da Cruz, com o Charles, poder estar conosco, a comunidade Semente do Verbo, a comunidade Cairóis, e se não tivesse essa realidade de relacionamento entre essas comunidades e também entre a nossa diocese, as dioceses, os padres, enfim, as pastorais, nada disso seria possível, né? A renovação, nós somos frutos da renovação. O nosso carisma, ele vem da renovação, ele vem dessa pegada da corrente da graça, e graças a Deus nós estamos inseridos nisso, e foi por intermédio dessa unidade, de querer viver esse conjunto, que nós conseguimos fazer os 12 horas para voltar, né? Aí o Brandon quer falar um pouquinho para vocês sobre como está sendo para ele essa realidade de seminário, antes de passar para o Charles, e aí a gente volta aqui conversar de novo. Pois bem, né, claro que, né, dentro de um seminário nós encontramos várias carismas também, né? Mas assim, a gente sempre sente falta daquele carisma ao qual a gente pertence, né? Mas graças a Deus, no seminário onde eu estou hoje, que é o seminário de Palmas, interdiocesano, que é entre todas as dioceses do estado, nós temos o grupo de oração lá dentro, né? Então tem o grupo de oração do Ministério para Seminaristas, da Renovação. Então ali a gente também está dando esse apoio, né, e participando também, né? Então eu, né, mas o Gilmário, que é o outro seminarista da comunidade também, a gente participa, não faltamos no grupo de oração, porque tem muita gente que se diz carismático, mas quando vai para um seminário, né, chega lá, nem passa pelo grupo de oração, né? Se esconde, usa a camisa do movimento pelos corredores, mas não desculpa a crítica e o recado que eu estou mandando para você, que usa a camisa da renovação e não vai no grupo de oração. Mas, então assim, né, a gente consegue alimentar o nosso carisma, né, naquele momento ali, justamente por nós
como nós viemos, né, da renovação, nós temos esse carisma, então também o grupo de oração da renovação acaba sendo o local onde nós também nos alimentamos ali e colocamos a serviço, né, a forma como o Senhor nos chamou. Então isso facilita um pouco a caminhada dentro do seminário, né? Então isso facilita um pouco porque você sabe que mesmo que o nosso grupo seja quinzenalmente lá, mas a gente sabe que naquela quinzena ali, naquele dia, nós vamos estar reunidos para poder ouvir uma pregação, clamar o Espírito Santo, receber visualizações, profecias, e por aí vai ter aquele momento ali dos dons, dos carismas, né? Então, isso facilita a caminhada dentro de um seminário para aquelas pessoas que vieram desse carisma. E, inclusive, até aproveitando, né, a ligação no final, até no momento final, próximo do final do nosso encontro hoje, né, o coordenador do grupo de oração lá do seminário, que é o seminarista Laércio, que é também daqui da diocese, ele também vai fazer uma participação também, né, que é aí mais um congregar também do movimento da renovação carismática no nosso evento, uma vez que no estado é o único grupo de oração para seminaristas que tem atualmente, e ele é o coordenador, ele vai estar também participando, né, até o final do nosso encontro, por meio de um vídeo também, de participação especial aí para poder falar sobre vocação. Bom, queria que o Charles falasse agora para vocês entenderem um pouquinho da importância desse abraçar da diocese, dos padres, as novas comunidades, né? E isso precisa de ocorrer. E a gente vê isso na comunidade do Charles, né? Ele testemunhava para a gente informação, um pouco dessa realidade. Eu queria que você partilhasse com a gente aqui também um pouquinho. Sim, primeiro, né, a gente precisa ter a consciência que cada diocese no nosso país, e no mundo, é claro, vive uma realidade diferente uma da outra. Existem dioceses que são mais abertas no sentido de que as novas comunidades é uma realidade mais presente, né, tem sido mais presente no decorrer do tempo. Existem dioceses que têm 10, 20, 30, outras até mais comunidades. Então, aquela diocese ela acaba se organizando, se estruturando para poder apoiar, auxiliar, para poder trazer para perto mesmo, né, as novas comunidades. Então, acaba havendo um entendimento um pouco maior e um pouco melhor. Agora, por ser algo novo na igreja, mesmo que seja pós-Concílio Vaticano II, mas é uma realidade muito nova, né, existem dioceses que praticamente, se eu não me engano, a Teófora é a única comunidade nascente, né, na diocese. Então, existem dioceses, arquidioceses, né, que não é uma realidade tão presente. Então, às vezes, até para a diocese aprender a lidar com essa situação, entender esse sopro do Espírito, né, esse novo de Deus, acaba sendo muito diferente. É claro que a gente precisa ser muito franco, né? Sempre há perseguições, tanto em ambientes onde a realidade não é tão presente, e até nos ambientes onde há uma realidade mais presente. Existem aqueles que não aprovam, aqueles que não simpatizam, aqueles que não gostam, aqueles que perseguem de uma maneira ou de outra. É por isso que o que está sendo proposto aqui é algo extraordinário. Falar de comunhão é algo extremamente extraordinário. O que nos entristece é que fica parecendo uma poesia. No discurso é bonito, mas na hora da prática, né, a comunhão ela acaba desaparecendo. A nossa diocese, por ter algumas comunidades, tem 2 comunidades mais antigas na diocese, uma que veio de Contagem, que deve ter 10 anos agora, que é a Marca, tem a comunidade de Santa Teresinha mais antiga, a comunidade Filho de São João Batista, que são as 2 mais antigas. Aí a Marca foi para lá, que deve ter uns 10 anos, e todas as outras comunidades são de 6 anos para cá, né? Então a nossa diocese acabou, por ser algo que está fluindo muito na diocese, se organizou no sentido de que criou hoje, né, através do nosso bispo, que é recém-chegado também na nossa diocese, Dom Francisco, criou uma comissão para as novas comunidades. Tem 3 sacerdotes que nos acompanham. Então, um sacerdote fica responsável pela parte espiritual, o outro pela parte mais social, e o outro por uma parte mais de estatuto canônico, uma parte, né, que é mais ligada às leis da igreja, para poder auxiliar, orientar as comunidades nos passos que precisam ser dados em todas essas condições. E um dos pedidos do nosso bispo Dom Francisco, pedido não, na verdade é uma exigência, é que todas as comunidades elas façam parte de uma das comissões que está na diocese. Então, para nós entendemos que de todas as comissões que tem na diocese,
Existiam duas que a gente tinha muita simpatia, né? As comissões, ou como a gente entende como pastoral, né? Que seria a pastoral carcerária, justamente porque assim, a nossa comunidade tem muito essa característica dessa pregação aos cativos, né? Eu iniciei meu ministério pregando em rua, pregando dentro de presídio, pregando, então por isso eu tenho até essa forma mais agressiva de pregação, porque eu costumei pregando na rua, pregando dentro de presídio, então você tem aquela coisa de você não deixar a pessoa respirar, daquelas mensagens de impacto com tom de voz alto. Então é muito característico. Se tirar isso da nossa comunidade, a gente morre, entendeu? Então isso é muito próprio da gente mesmo, né? Mas a minha referência de pregador é o Padre Léo, nada a ver. Então, para você ver como é a beleza, né, das coisas, a referência minha é o Padre Léo. Até tentei ser igual a ele, mas eu nem na inteligência e nem na metodologia. Muito engraçado, né? A forma de pregar. Então, aí a gente, como nosso pároco assumiu a comissão de vida e família, pastoral familiar, para a gente ficou até mais fácil pela comunicação. Então, eu, a minha esposa, mas na verdade é toda a comunidade que faz parte, que compõe hoje essa comissão na diocese. A iniciativa do bispo é excelente para não deixar a comunidade presa nela mesma, né, para que ela tenha algum trabalho relevante na diocese. Porque assim, irmãos, né, me alongando um pouco, mas uma coisa que eu acho interessante frisar aqui, sobretudo quando a liderança ou até os fundadores da comunidade têm uma vida missionária muito forte, muito aguda, né, ou a comunidade ela tem uma característica de divulgar muitos trabalhos e o apostolado, às vezes corre o risco do Brasil inteiro conhecer a comunidade, menos a diocese, né, da gente querer salvar a alma do Brasil inteiro, menos na diocese, das pessoas amarem o nosso carisma no Brasil inteiro, mas na diocese nós não temos expressão nenhuma. Então qual é a nossa preocupação? E eu acredito que a preocupação de Dom Francisco e da comissão hoje na diocese é de que a nossa evangelização fora seja só reflexo daquilo que acontece internamente. Então assim, a gente precisa contribuir muito, né? Eu tive que frear um pouco a minha vida missionária, que pelo menos de 15 anos para cá eu viajava praticamente todo final de semana, para eu aprender a ser igreja, né? Assim, eu preciso de identidade, eu preciso de endereço, eu preciso de, né? Então assim, não adianta, né? Porque assim, às vezes a gente prega no Brasil todo, mas se alguém ligar para o nosso bispo, não sabe quem a gente é, né? A gente não tem um pároco que diga se a gente vive uma vida paroquial, por exemplo, de fidelidade, ou se é apenas a nossa aproximação com a paróquia, ou é para usar o espaço da igreja, né? Ou é uma aproximação interesseira para que um sacerdote nos dê uma carta, ou para que o coordenador de renovação nos dê uma carta para poder pregar. Então, e também não há conflito entre renovação e novas comunidades na minha diocese. Os encontros que tem diocesano, normalmente, por exemplo, o Kairos, que é no carnaval, tem um dia que é a terça-feira, que quem prega são os membros, os fundadores de comunidade, a gente que organiza. O antigo coordenador, que era o Betinho, é fundador de uma comunidade e era coordenador da renovação, né? O Rodrigo, que agora está coordenando, já foi também membro de comunidade. Então não há essa tensão, não há esse conflito, né? Todos os pregadores de comunidade pregam nos grupos de oração, e a nossa organização, a nossa estrutura de renovação carismática não fica nos obrigando a participar de todas as formações da renovação para que a gente seja identificado como renovação, porque isso aí é você não respeitar a particularidade de cada um, né? Existem coisas que dá para a gente ir, mas tem coisas que é próprio mesmo de cada comunidade. Se a gente for atender a tudo, a gente não vive. Imagina, eu tenho mulher, tenho filho, tenho conta para pagar, tenho vida ministerial, tenho compromisso na diocese, compromisso na paróquia, né? Mas eu louvo a Deus hoje pelo que a gente vive na diocese e rezo para que isso também se espalhe para as outras dioceses. Você quer complementar alguma coisa, Nelito? Só falar um pouco sobre essa fala do Charles, acerca de que existem muitas realidades locais, né, eclesiais, que não reconhecem, né, as comunidades. Muitos de fora conhecem e muitos próximos ali não conhecem essa realidade. Exatamente por conta, talvez, e não dão muita abertura, talvez pelo receio, né, da novidade. Mas é exatamente isso, né? Nós, membros, né, dessa realidade das comunidades novas, nós fazemos parte, né, de um novo na igreja. E como tudo aquilo que é novo,
né, existe uma certa cautela, né? Mas dentro do coração de cada membro de comunidade, dentro do coração de cada fundador, dentro do coração de cada pessoa que compõe, né, essa potência de evangelização que são as novas comunidades, há um profundo desejo de comunhão, há um profundo desejo de estar a serviço da igreja, né? E eu posso testemunhar, e creio que se tivéssemos condições de abrir para testemunho de muitos padres, párocos, poderiam testemunhar aqui como a própria diocese, as próprias paróquias cresceram quando lhe foi confiado missões às novas comunidades, né? Porque está dentro do coração. Aliás, isso é uma natural daqueles que foram batizados pelo Espírito Santo, o desejo de unidade, de se colocar a serviço, o desejo de estar contribuindo para o crescimento da igreja. Então fica aqui, né, nosso pedido, vamos dizer assim, mas também a nossa disponibilidade, né, de estar verdadeiramente a serviço, somando em tudo aquilo que é a igreja, né? Porque afinal nós nascemos dentro da igreja e para a igreja, para contribuir no trabalho, né, de evangelização da igreja. Muito, muito, muito obrigado a vocês que participaram aqui conosco deste momento de unidade. Quero agradecer também, né, ao Padre Vitor que estava aqui conosco, ele representa a juventude da nossa diocese, ao Cícero que não pôde estar aqui e a todos os outros membros e todos os outros movimentos da nossa igreja, porque nós somos igrejas juntos, né? Esse é o grande recado que a gente queria deixar para todo mundo, sermos igrejas juntos,